E está entrando para vocês, então, a nossa apresentação sobre cronogramas e diagramas. Então, começando com um cronograma, primeiro a gente poder definir, entender o que é um cronograma. Tá? Então, o nosso conceito é uma ferramenta, então mais uma que a gente tem estudado, de planejamento e controle de atividades que organizam as tarefas a serem realizadas dentro de um período de tempo. Então, o tempo é um elemento importante para um cronograma, ou seja, um instrumento de organização e planejamento. Então, a gente pode utilizar o cronograma com muitas finalidades, sejam elas empresariais ou até mesmo pessoais. Pode ser feito no papel, numa planilha, softwares especializados, podendo ser representado graficamente ou não. Claro que o graficamente é muito mais interessante, ele fica muito mais didático, de fácil entendimento, por quem vai seguir e se basear naquele cronograma. Então, o termo vem do grego, onde cronos significa tempo, inclusive é o deus do... Existe o deus Cronos, né, que é o deus do tempo, e grama significa alguma coisa escrita ou desenhada. Então, como a gente já falou em encontros anteriores, que essa ideia do grama sempre tem uma representação gráfica, né, desenhada. Então, como fazer um cronograma? Primeiro, a gente tem que definir que cronograma que a gente vai fazer. Se for o caso de um projeto, de um planejamento de alguma coisa, qual o escopo? Então, vai ter essa definição básica do que a gente está lidando. Depois, levantar todas as tarefas que devem constar nesse cronograma. Então, todas as subdivisões, passo a passo. Colocá-las numa sequência, então, numa ordem cronológica, né? Então, primeiro, a tarefa que deve ser feita em primeiro lugar. Depois, a subsequente, e assim por diante, até a última tarefa que está prevista. Definir a duração de cada tarefa. Então, tem tarefas que talvez possam ser feitas muito rapidamente e outras não, são mais demoradas. E pode ser que uma tarefa dependa da outra, do tipo, eu tenho que ter concluído uma para dar sequência à tarefa que vem na subsequente, né? É só a gente imaginar uma obra, né? Primeiro eu tenho que fazer a fundação, depois fazer a construção, fazer a elétrica, até chegar nos acabamentos finais, e eu não tenho como inverter essa ordem, muitas vezes. Atribuir tarefas aos responsáveis, então posso colocar também no cronograma, já especificar quem vai ser o responsável, isso ajuda bastante, e construir o cronograma propriamente dito, né, até ter essa representação. Então, para que serve o cronograma? Para direcionar a equipe do projeto ou da atividade que tem que ser realizada, sobre a sequência da execução das atividades, o tempo, né, que elas devem ser executadas, e também para a gente poder verificar se está tudo ocorrendo dentro do estipulado. Então, coloquei ali algumas figurinhas, né, para ajudar a gente a fixar isso, né, define a sequência das atividades, estipula a duração de cada atividade, e nos ajuda a controlar também. Então, um cronograma, não preciso falar muito, né, que traz muitos benefícios para a empresa, aumenta o foco, a produtividade, auxilia a prever gastos. Então, só a gente trazer o exemplo da obra novamente, né? Então, cada etapa tem um custo associado. Então, eu sei, por exemplo, quanto que eu vou pagar na parte elétrica e quando que essa elétrica vai ocorrer. Então, eu tenho que me planejar para isso. Quando que vai entrar a parte dos acabamentos, quanto que isso vai custar, quando que isso vai acontecer. Então, para eu também me preparar. E com isso eu consigo também antecipar falhas. E facilita na gestão de tarefas de cada participante. Vamos agora aos tipos de cronograma. Trago para vocês o primeiro, talvez o mais frequente, o mais utilizado, que é o chamado gráfico de Gantt, ou diagrama de Gantt. Então, o nome parece pomposo, né? Então, Gantt provavelmente é quem deu o nome a essa ferramenta, é o mais utilizado, e ele funciona com barras, né? As barras representam as atividades, e as colunas vão identificando os prazos de cada atividade. Um dos principais benefícios é a possibilidade de gerenciar atividades com paralelismo, ou seja, eu consigo ver que atividades podem estar acontecendo de forma paralela,
E com isso eu consigo otimizar o tempo na execução das tarefas de um projeto. Então, nesse caso, talvez tenham tarefas que eu não precise esperar uma terminar para começar a seguinte. Tem tarefas que eu posso ir tocando paralelamente. Então, nesse nosso exemplo fictício, nós temos ali a tarefa 1 começando, depois que a tarefa 1 termina, começa a 2, depois que a 2 termina, começa a 3, depois que a 3 termina, começa a 4, depois que a 4 termina, começa a 5. Nesse caso aqui, são tarefas necessariamente subsequentes, né? Talvez tenha que terminar uma para começar a outra. Mas digamos que eu fiz uma análise desse meu projeto e eu verifiquei que a tarefa 3, ela não precise começar depois da 2. Talvez ela já possa começar após a 1 ter terminado. O que vai acontecer com o meu cronograma? Eu vou puxar, né, essa programação para antes. Então, eu faço a tarefa 1, tá ali pintadinho de laranja, depois eu posso começar a 2 e a 3 simultaneamente, dependendo do que se trata, né? E com isso, a minha 4, que vai acontecer só depois da 3, ela também vai ser antecipada, e a 5 também, na mesma sequência. Então, essa representação gráfica nos permite essa visualização, diferente do que eu colocasse lá, tarefa 1, dia tal, ou mês tal, semana tal, tarefa 2, né? Talvez eu não conseguisse ter essa visualização daquilo que pode acontecer de forma paralela. Então, essa é uma grande vantagem do diagrama de Gantt, que é o que vocês vão utilizar na atividade também. Depois, um outro tipo de cronograma é o cronograma de Marcos. Marcos não no sentido do nome próprio, Marcos, né? Mas Marcos no sentido de pontos de verificação, que é chamado milestones também. Então, lista os marcos importantes que afetam no resultado final. Então, colocando só, então, quais os marcos importantes? É um cronograma um pouquinho mais flexível. Então, por exemplo, o marco 1, digamos, se a gente for falar do cronograma da obra de novo, né? Ele é após a conclusão da fundação. O marco 2 vai ser, sei lá, a parte de alvenaria. Marco 3 vai ser esquadrias e assim por diante, né? Então, eu defino só uns pontos de verificação e que são pontos talvez sejam importantes para o meu projeto e com as respectivas datas ou prazos também. Então, vejam que esse gráfico ele está na forma de pontos, ele não está na forma de barras como o anterior, né, o diagrama de Gantt. Um outro tipo é chamado de diagrama de rede. Ele tem o objetivo de mostrar a interação entre as atividades do projeto, ou seja, como elas se conectam e podem afetar uma na outra. Nesse tipo de cronograma, as atividades são representadas por pequenas caixas de texto e as suas conexões por setas. Também é chamado método do caminho crítico, né? Então, vejam qual é a diferença aqui. Nós temos, ao invés de ter uma lista de atividades, como no diagrama de Gantt, nós temos as atividades dentro de caixas muito parecidas a um fluxograma. Qual é a diferença? É um fluxograma em que consta também os prazos e mostra o paralelismo também. Então, nesse nosso exemplo, algum processo que tem início no dia 10 de junho, no dia 12 de junho, então, já tem que estar retirada a lâmpada queimada, já tem que ter sido comprada a nova lâmpada, e aí tem os prazos, né? No dia 13 de junho já tem que ter sido colocada a lâmpada nova e descartada a queimada. No outro dia, testada a lâmpada nova até o fim. Então, o cronograma aqui que mostrou de 10 a 15 de junho de um determinado ano. A lista, né, exatamente como segue o fluxo das atividades e com a previsão de datas. É uma forma gráfica também, né, e é chamado diagrama de rede, é muito simples e muito útil. Então, são basicamente esses três tipos, o Gantt, o cronograma de Marcos e o diagrama de rede. Então, vejam que diagramas são tipos de cronogramas, né, no caso, o Gantt e o rede levam essa nomenclatura, porque a palavra diagrama, de forma geral, ela é qualquer representação gráfica, sem ter muita especificação. Então, quando eu trago ela para dentro do cronograma, eu tenho que dizer diagrama de quê, né? Que tipo de diagrama?
Ah, tá, é um diagrama de rede. Ah, ok, então é um tipo de cronograma. É um diagrama de Gantt, ok? É um tipo de cronograma também. Tá? Não é simplesmente qualquer diagrama sem nome. E aqui a gente fecha, gente. Então, nossa matéria de hoje, novamente, né, muito simples, muito pontual, porque são ferramentas, né, que a gente está trabalhando. Então, deixa eu tirar aqui a apresentação e a gente já vai abrir para comentários de vocês. Interrompendo.